Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai começar a aprender sobre o movimento circular uniforme. Eu também vou passar um pouco sobre composição de movimentos, que é só a gente juntar aquilo que a gente já aprendeu, do movimento retilíneo uniforme e do retilíneo uniformemente variado. Primeiro então a gente vai começar com essa composição de movimento. O que é isso? Eu peguei dois exemplos para a gente ver o que está acontecendo. O primeiro exemplo é, por exemplo, de uma bolinha rolando na mesa. Vamos pegar esse exemplo aqui, sendo assim, ó. Essa velocidade que está em verde é a velocidade da bolinha quando ela está rolando na mesa, certo? Então, quando ela está rolando nessa mesa, a gente vai considerar que ela não tem aceleração nenhuma. Então, essa velocidade ela seria uniforme, certo? Retilíneo uniforme. Então, com base nisso, essa bolinha vai começar a rolar, vai começar a rolar, vai começar a rolar, e numa hora ela vai começar a cair da mesa, certo? Quando ela começar a cair da mesa, vai ter uma gravidade puxando ela para baixo, certo? Então essa gravidade vai começar um outro movimento, vai começar a ter uma outra velocidade verticalmente para baixo, certo? Que é essa velocidade que está em roxo aí, certo? Só que ela vai continuar tendo um movimento retilíneo uniforme, que é o da setinha verde, e esse movimento retilíneo uniformemente variado, que é o da velocidade roxa, porque a gravidade está sendo uma aceleração para essa velocidade vai começar a crescer. Então, vão haver vários exercícios que vão começar a ter essas duas velocidades. Essas situações em que você tem que ter um movimento retilíneo uniforme e um movimento retilíneo uniformemente variado, cada um em uma direção. E uma coisa importante é o seguinte, essa velocidade que está em verde, ela não implica em nada na velocidade que está em roxo. Ela não faz, a velocidade de verde não faz a velocidade do roxo ser maior. A velocidade do roxo não modifica nada na velocidade do verde. Isso porque elas têm um ângulo entre elas de 90 graus, certo? Uma está na horizontal e a outra está na vertical. Beleza? Então o que acontece? Essa velocidade ela vai aumentando. Essa velocidade em roxo ela vai aumentando com o passar do tempo. Beleza. Se você quiser saber, por exemplo, a distância que a bolinha caiu, por exemplo, a distância da bolinha, do ponto que a bolinha caiu para a mesa, por exemplo, você vai usar a velocidade que está em verde, porque ela que está na horizontal. Se você quiser saber a distância, por exemplo, assim, a altura da mesa, você pode usar a velocidade em roxa, porque ela vai ser a altura que ela está caindo. Então, tipo assim, vocês vão sempre pensar em qual das velocidades vocês vão usar e por que vocês vão usar elas. Beleza? Um outro exemplo é como se você tivesse um avião. Esse avião está com uma velocidade azul, tá representado por essa setinha aí. Beleza? E dentro desse avião tem uma bolinha. Quando essa bolinha está dentro desse avião, ele tem só essa velocidade que está aí demonstrada em azul, entendeu? Que é a mesma velocidade do avião. Se eu começar a soltar essa bolinha, ela vai continuar com essa velocidade do avião e vai começar a ter uma nova velocidade, que é a velocidade que está em roxo aí, que ela está começando a cair, porque a gravidade está agindo sobre essa bolinha. E essa velocidade vai cada vez mais aumentando o valor dela. Essa velocidade vai ficando maior com o passar do tempo, porque a aceleração da gravidade vai começar a acelerar essa bolinha. Beleza? Então isso é composição de velocidade. Se você quiser saber a velocidade resultante dessas duas, é só você pegar aquele teorema de Pitágoras e fazer a resultante desses dois vetores aí. Beleza? Você vai pegar um vetor, vai colocar um vetor do outro e vai criar um terceiro vetor entre esses dois, com aquela primeira regrinha de vetores que a gente viu lá na primeira aula. Beleza? Só que aí, com o conhecimento de vocês de Teorema de Pitágoras, vocês vão conseguir fazer isso com uma forma mais fácil. Beleza? Isso é a composição de velocidade, composição de movimentos. Beleza? Então vamos começar a falar do movimento circular uniforme propriamente dito. Vamos lá. O movimento circular uniforme é um movimento circular, então ele vai percorrer um círculo, ok? Uniforme porque as velocidades são uniformes. Ela tem uma aceleração, a gente vai ver isso mais para frente, mas a velocidade ela não muda, ok? Aparece uma nova aceleração chamada de aceleração centrípeta.
Essa aceleração centrípeta, gente, é o que faz esse movimento ser uniforme, certo? Sem essa aceleração centrípeta, esse movimento não conseguiria ser não conseguiria ser circular, ok? Nós temos duas velocidades, a tangencial e a angular. Daqui onde que eu vou explicar o que é cada uma delas. A gente tem o período, que é o tempo gasto para dar uma volta completa no círculo. Então, por exemplo, se eu saio do zero, você imagina um círculo dividido em graus, por exemplo. Eu tenho lá 0 graus, você percorre o círculo até chegar no grau 360, que chega no zero, que é o zero de novo. Então, o tempo que ele demorou a percorrer do zero até o 360, que é o zero de novo, é o período daquele movimento, certo? A gente tem essa formulazinha aí para frequência também, que a frequência é 1 sobre o período, que a gente vai conversar sobre frequência também. E no movimento circular uniforme, todas as velocidades são constantes, igual eu te falei. As velocidades não vão mudar, as velocidades vão ser constantes. Mesmo tendo uma aceleração, a aceleração não vai modificar em nada as velocidades, mas daqui onde que a gente conversa sobre isso. A aceleração centrípeta não interfere na velocidade porque faz um ângulo de 90 graus por ela. Tá. Vamos continuar. A aceleração centrípeta, ela tem duas fórmulas para a gente descobrir o valor dela. Aí mais tarde, quando a gente estiver aprendendo sobre a força centrípeta, eu vou conseguir explicar direitinho para vocês de onde que ela veio. Mas por hora a gente só precisa saber que a aceleração centrípeta é igual a V2, que é a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio. E se você pegar aquela relação de que a velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio e colocar e substituir nessa fórmula, a gente acha a segunda, que a aceleração centrípeta é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ok? Então, essa é a aceleração centrípeta que a gente tem. E essas três informações que eu estou passando para vocês agora são informações que a gente vai precisar bastante. Vão ter muitas questões pedindo para que vocês interpretem isso. Então, vamos pensar como que a gente vai interpretar isso. Vamos pegar o primeiro exemplo, que é os círculos concêntricos. Vamos pensar um pouco. Esses círculos concêntricos, eles falam o seguinte. Se você pegar, por exemplo, essa setinha laranja, sabe, que tá do centro até a borda do segundo círculo, essa setinha aí, vamos pegar como se isso fosse um relógio que saísse dessa parte, desse uma volta completa e parasse da mesma forma, certo? Então, esses dois círculos, eles vão percorrer 360 graus, ok? E se eles estão juntos, vocês concordam comigo que o tempo que eles vão demorar para dar essa volta completa vai ser o mesmo? Certo? Então, se o ângulo que eles estão percorrendo é o mesmo e o tempo que eles estão percorrendo é o mesmo, então a gente tem que a velocidade angular deles é igual, ok? Então, o ômega deles vai ser igual. Porém, o raio de uma é maior que o raio da outra. Então, se vocês pegarem aquela formulazinha que eu passei para vocês, que a velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio, e a gente vai perceber que quanto maior for o raio, maior tem que ser a velocidade tangencial. Isso é óbvio, porque o perímetro do círculo de fora é maior que o perímetro do círculo de dentro, ok? Então, o círculo de fora ele tem que percorrer um perímetro maior no mesmo tempo que o de dentro tem que percorrer um perímetro menor. Então, a velocidade tangencial dele tem que ser maior, ok? Então, é isso que está escrito, ó, VA é maior que VB. VA sendo o círculo de fora e VB o círculo de dentro, ok? O tempo, se o período é o mesmo, então a frequência também é a mesma, ok? Isso, beleza. A gente entendeu agora o círculo concêntrico. Vamos para a bicicleta. O que acontece na bicicleta? Ela tem essa correia que passa entre os dois círculos, cada um com um raio, ok? Essa correia faz com que elas girem na mesma velocidade. Se elas giram na mesma velocidade, então a velocidade tangencial delas é a mesma, ok? Por quê? Porque o tanto que ela que a pequenininha está girando ali, a grande também está girando, o mesmo tanto, certo?
mesmo tanto tangencialmente e não angularmente, certo? Agora a gente tem uma outra coisa, que é o seguinte, a outra face desse exemplo que eu dei anteriormente, agora é justamente o contrário, em que a velocidade tangencial é igual. Se a velocidade tangencial é igual, a gente pega lá aquela outra formulazinha lá, aquela formulazinha que a gente acabou de usar, quer dizer, que é que a velocidade tangencial é igual a ômega r, e a partir disso a gente tira que quanto menor for o ângulo, ou raio, quer dizer, maior é a velocidade angular. E isso faz sentido mais uma vez, porque se eles estão tendo uma maior velocidade tangencial, enquanto a pequenininha dá mais giros, por exemplo, a grande pode ser que ela dê só um giro, ok? Por quê? Porque ela tem um menor perímetro para percorrer do que a grande, certo? Então ela consegue percorrer ângulos maiores mais rápido, provavelmente não, certamente porque ela é menor, ok? Então a gente tem que a velocidade angular dela, que é o WB lá, que é a pequenininha, é maior que o WA, que é a grandona, certo? Então a velocidade angular do B é maior que a velocidade angular do A. Beleza? E se ela dá mais giros, então o período dela é menor. Então quando a gente faz 1 sobre o período, então vai dar um número maior, ok? Então a frequência é maior também. Beleza? Essas polias de engrenagens vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o exemplo de antes. Só que em vez de ter uma correia prendendo ele, é como se elas estivessem sincronizadas, certo? Então, o que vai acontecer? A velocidade tangencial delas vai ser a mesma, certo? Então, se a velocidade tangencial é a mesma, o mesmo que aconteceu antes vai acontecer agora, que a velocidade angular do B vai ser menor que a velocidade angular do A, ok? E esses três exemplos é muito importante que vocês entendam, porque isso vai cair em prova. Vocês vão ver questões sobre isso. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês façam os exercícios de movimento circular. Eu não tenho certeza se eu já coloquei os de movimento composto, que tem os dois movimentos, mas se eu não tiver colocado, eu vou colocar, até amanhã eu estou colocando para vocês. Eu espero que vocês façam, porque a matéria é tranquila, só que a gente precisa fazer bastante exercício para a gente entender o que a gente está fazendo. E qualquer dúvida sobre isso, sobre essa matéria que eu apresentei para vocês hoje, é só me mandar mensagem que eu tento reexplicar, eu tento dar mais exemplos. Qualquer dúvida nos exercícios também pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para a Abelha. Beleza? Então, beleza, até semana que vem. Abraço. Então, gente, vamos pegar essa última afirmação que eu falei agora e a gente vai aplicar isso. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Percebam que essa setinha em vermelho, ela representa a velocidade tangencial, ok? E aí está mostrando com essa setinha preta a aceleração centrípeta, onde está esse AC, ok? Essa setinha que está aí com o R significa que é o raio da nossa trajetória. Então sempre vai aparecer essa setinha demonstrando qual que é o raio da trajetória, porque a gente vai precisar dela para fazer algumas contas, ok? Mas daqui a gente fala sobre essas contas. Vamos prestar atenção só na velocidade de aceleração. Percebam que em todas as partes da trajetória, a velocidade faz um ângulo de 90 graus com a aceleração, certo? Vocês lembram que quando eu falei com vocês lá na composição de movimento no começo da aula, que quando você tem um movimento na vertical e um movimento na horizontal, um movimento não interfere no outro. Eu posso ter uma velocidade igual, por exemplo, lá quando era o do avião, eu tinha gravidade para baixo e tinha um avião com velocidade v. A gravidade não modificava a velocidade do avião, por exemplo, certo? Porque a gravidade fazia um ângulo de 90 graus com o avião. Então, não importa se você tem um movimento na horizontal e um na vertical. Um não vai interferir no outro, ok? Então, por isso que, mesmo tendo essa aceleração, a gente não tem uma modificação dessa velocidade tangencial, ok? Porque faz um ângulo de 90 graus entre elas, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender essas velocidades. O que elas são? Vamos pegar essa velocidade tangencial. Como vocês viram no slide anterior, é uma velocidade que tangencia a nossa trajetória, certo? É como se estivesse pegando uma tangente, ok? Por isso que é tangencial.
Se essa velocidade é constante, podemos usar Deus vê tudo, t igual a vt, ok? Porque eu falei que a velocidade é constante. Ou seja, a velocidade é igual a distância dividido por tempo. Eu só peguei essa fórmula e modifiquei ela para a gente tentar achar uma fórmula para velocidade, ok? Se a gente está pegando um movimento que é circular, a gente sabe que o tanto que ele andar vai ser o perímetro do círculo, certo? Porque ele está fazendo um movimento circular, ok? E a gente sabe que o perímetro de um círculo é 2π vezes r, que é o raio da trajetória. Então, essa é a nossa distância. E o tempo que a gente está usando é em período, ok? Então, a velocidade vai ser a distância dividida por tempo. A distância sendo 2πr e o tempo sendo o período. Então, a velocidade é 2πr sobre t, ok? E a unidade vai sair em metros por segundo, porque eu peguei o comprimento do período, do perímetro, dividindo pelo período que é em segundos, que é em tempo, certo? O período sempre vai ser em segundos, porque o período, vamos só relembrar essa parte, que o período é o tanto que você leva para você dar uma volta completa num círculo, ok? Então, isso aí é a mesma coisa que a gente já tinha estudado lá no movimento retilíneo uniforme, só que a gente está pegando outras informações e colocando aqui, ok? E a gente tem essa outra velocidade, que é a velocidade angular. Em vez da gente estar pegando, por exemplo, eu andei 1 metro, andei 2 metros, andei 3 metros, a gente vai começar a pegar alguns ângulos, certo? Por exemplo, eu andei 15 graus, eu andei 20 graus, eu andei 30 graus, certo? Só que aqui na fórmula, em vez de a gente colocar em graus, a gente vai colocar em radiano, certo? Radiano, para a gente transformar de graus para radiano, eu acredito que vocês já viram isso em matemática, é só a gente fazer uma regra de 3. A gente sabe que 2π é 360, a gente sabe que π é 180, π sobre 2 90. Aí se você pegar alguma informação dessas e fazer uma regra de 3 com quantos graus, por exemplo, uma bolinha andou, sei lá, um carro. Então, a gente sempre vai usar a distância em radianos e o período em segundos, certo? O que a gente vai fazer? Por exemplo, uma forma de a gente achar uma velocidade angular. A gente pega, por exemplo, eu falo que, por exemplo, um carrinho ele está em movimento circular uniforme e andou 90 graus em 3 segundos, por exemplo. Se ele andou 90 graus em 3 segundos, eu posso usar essa informação ou eu posso complementar. Eu posso pensar, não, se ele andou 90 graus e durou 3 segundos para ele fazer isso, quanto que ele demoraria para dar uma volta completa? Para ele dar uma volta completa, eu sei que 360 é 4 vezes o 90, quer dizer, certo? Então, eu vou multiplicar, por exemplo, 4 vezes o 3, que é o tempo que ele demorou. Então, 4 vezes 3 a gente sabe que é 12. Então, o período desse movimento seria 12. E como eu complementei o movimento, eu estou tendo um movimento de 360 graus, ou seja, 2π. Então, é só eu trocar aqui na nossa fórmula, que é 2π sobre t, e trocar o t por 12, por exemplo. Aí você ia achar a velocidade angular desse carrinho, por exemplo. Beleza? Então, mais uma vez, a velocidade angular a gente faz a mesma coisa do de cima. A gente usa o Deus vê tudo. Só que, em vez da distância, a gente colocar ali em metros, por exemplo, a gente vai colocar em radianos. Ou seja, beleza? Então, é dividido pelo período, que é o que a gente começou a usar no movimento circular uniforme. Ok? Reparem o seguinte. A velocidade tangencial é igual a 2πr sobre t. E a velocidade angular, 2π sobre t. A gente tem uma única diferença entre essas duas fórmulas, que aqui na velocidade tangencial a gente está multiplicando pelo raio. E na velocidade angular a gente não multiplica por esse raio. Então a gente tem uma relação entre essas duas velocidades, que é a velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio da nossa trajetória. Beleza? É bem importante vocês entenderem como que a gente chega em cada uma dessas informações. A frequência. A gente vai aparecer duas unidades novas quando a gente for começar a fazer os exercícios, que é o Hertz e o RPM, que é rotações por minuto. Ok? Quando você tiver um período t em segundos e fizer a transformação, aquela transformação que eu falei com vocês anteriormente, a frequência é igual a 1 sobre o período.
automaticamente você vai encontrar uma frequência em Hertz, ok? Então, para você passar de Hertz para rotações por minuto, é só você multiplicar por 60, porque Hertz é como se fosse a unidade em segundos, certo? E rotações por minuto, na verdade, Hertz é 1 sobre segundo. E rotações por minuto seria alguma coisa por minuto, certo? Então, é só você multiplicar por 60. Tudo bem? Então, vamos lá.